Olá! Você vai assistir a série Português daqui, Português de lá, um programa do Canal Futuro em parceria com a Miscelânea Produções, Fronteira Produções e a TV UFOP, que visa desvendar as diversidades, complexidades e práticas da língua portuguesa. Neste episódio, Raí, Guardião da Língua, Treta Regra e Dona Norma mostram a influência dos classicismos em nossa língua, destacando os vocábulos do francês que foram incorporados à língua portuguesa. E ao final, contaremos com a participação da professora do Departamento de Letras da Universidade Federal de Ouro Preto, professora Soelis Teixeira. Com vocês, um verdadeiro déjà vu do passado. Se tiver atrasado, corre pra pegar o metrô a tempo. E se no meio do caminho der aquela vontade apertada, use sempre o toalete. Venez avec moi, vamos descobrir um pouco sobre a gente e la langue française. Peraí, eu acho que eu já disse isso antes. Talvez, Raí, você esteja tendo um déjà vu. Boto fé. É aquela parada que repete e faz a gente ficar confuso com a nossa percepção da realidade, né? Isso, garoto. Vi que hoje você está todo afrancesado no seu vocabulário. Acho chique. Porém, cuidado com o abuso de estrangeirismos. Ai, seu demodê, que vontade de te defenestrar. Relaxa, treta. Então, seu guardião, não seriam estrangeirismos. O nome correto para dar essas palavras que eu usei seria galicismos. Não é mesmo, Dona Norma? Exatamente, Raí. Os galicismos são palavras emprestadas do francês que, com o decorrer do tempo e a partir das trocas e influências linguísticas, foram incorporadas à nossa língua portuguesa. Adorei. Galicismos. Ulala. Show! Os galicismos são mesmo muito presentes na língua portuguesa. Dizem que até o R e o S dos cariocas são pronunciados de forma mais chiada por conta de influência dos franceses. E também que São Luís do Maranhão, que por sinal ficou sob o domínio da França durante o século XVII, ganhou esse nome em homenagem ao rei Luís XVIII da França, que queria constituir uma colônia francesa lá, um lugar chamado França Equinocial. Que loucura, baby, uma França brasileira. Eles nos influenciaram muito mesmo, né? Principalmente nos campos da política, do pensamento e da cultura. Pois é, não seria nada mal se tivéssemos um pouco mais de influência francesa em nossa cultura. Olha, eu tô doidão alucinado ou vocês estão concordando? Raí, me poupe. Tá, Raí, me economiza que eu tô pouco hoje. Olha só, vejam só vocês, quem trouxe a cultura francesa aqui pro Brasil foram os portugueses, viu? Além disso, os ideais franceses sobre os direitos humanos, sobre a visão política crítica do mundo, sobre a importância da razão e da liberdade foram notáveis. E alguns destaques disso aqui no Brasil que são massa foram a influência desses pensamentos em movimentos como a Inconfidência Mineira e depois, em 1970, quando estes mesmos pensamentos influenciaram a galera que estava aqui no Brasil lutando contra a ditadura militar. Geral lia os pensadores de lá e abria a cabeça. E cabeça aberta, meu irmão, tem pensamento livre. Liberdade tinha que ser verbo no mundo todo, porque verbo é a palavra que expressa a ação, o fato, o estado ou o fenômeno. E sem verbo é impossível imaginar qualquer discurso, seja ele na ação, na palavra ou na escrita. Conjugamos verbos o tempo todo, ainda que a gente não se dê conta de como essa operação realmente aconteça. Dentre as classes de palavras, a dos verbos é a que apresenta o maior número de flexões. E cada verbo apresenta uma quantidade bem grande de conjugações, o que pode ajudar na hora de se comunicar, mas atrapalhar um pouco na hora de escrever. As conjugações verbais são as responsáveis por atribuir ao verbo características que indiquem a pessoa do discurso, o número, o modo e a voz ou o tempo, passado, presente e futuro. Ou seja, conjugação verbal é o nome que damos às variadas flexões e formas de um verbo. E não tem jeito, para se comunicar, a gente precisa conjugar. Nossos verbos na língua portuguesa podem ser agrupados em 3 grupos, dependendo da terminação do verbo no infinitivo.
O infinitivo é o verbo na sua forma mais primária, ou seja, com a ação acontecendo. Neste caso, cantar seria o infinitivo de cantando e falar o infinitivo de falando. Apresentar seria o infinitivo do que eu tô fazendo aqui agora, apresentando esse programa para vocês. Mas notem que até agora eu falei dos verbos que são os da primeira conjugação, que são os verbos terminados em ar. Os verbos terminados em ir fazem parte da segunda conjugação e os verbos terminados em ir fazem parte da terceira conjugação. A norma muda! Ah, mas tem uma exceção, que é o verbo por. Esse verbo deriva de uma antiga forma, o poer, que por sua vez derivava do latim ponere. Por conta das transformações na língua, acabou perdendo a sua vogal temática, o e. Mas ainda assim, dizemos que é um verbo da segunda conjugação, ainda que anômalo. Os verbos anômalos são verbos que apresentam mudanças significativas no seu radical quando são conjugados. É o caso do verbo ser e do verbo ir. Dá só uma olhada na conjugação deles no presente do indicativo. Show demais, né? Para finalizar, vale lembrar que na língua portuguesa nós possuímos mais de 11 mil verbos. E desses 11 mil, cerca de 10 mil são da primeira conjugação. Ou seja, a maioria dos verbos em português tem terminação em ar. Tipo sonhar, um verbo super importante. Toujours rechercher la rêverie, ou seja, persiga seus sonhos sempre. A influência do francês no nosso vocabulário se dá com áreas de revolução, seja na política, na cultura ou na filosofia. E apesar da grande diferença histórica, nossos países possuem muito em comum. Por exemplo, vocês sabiam que a França é o segundo país do mundo com o maior número de cantores de rap? Pois é, meio doido pensar isso, né? E a luta continua. Liberté, égalité e fraternité, ou seja, liberdade, igualdade, fraternidade e respeito às heranças francesas na nossa língua. Então, nós vamos ter influência forte aí do francês, porque o francês, ele teve a vez dele como o inglês está hoje. Então, sim, o inglês teve uma influência muito grande na cultura, nos modos de vida, de comportamento, né? Então, assim, no Rio de Janeiro isso foi muito forte, período aí do século XIX, da Belle Époque, isso foi muito forte, né? Tão forte que a gente vai encontrar de novo, né, a influência francesa no léxico português. Então você vai ter palavras como abajur, taillé, maillot, então são palavras, dentre outras, né, são palavras que vieram junto com os franceses e que ficaram na nossa língua. Esse S que a gente chama vulgarmente do S chiado, né, você tem, por exemplo, pasta, é muito mais uma influência portuguesa, segundo que as pesquisas já provaram, do que francês. E o R também, porque o R do carioca, ele é um R, sem falar termo técnico, mas ele é um R mais profundo. Então, por exemplo, eu sou de Belo Horizonte, eu falo porta. O R quase não sai. Porta. O carioca diria porta. Porta. Dá até uma arranhadinha. Então, eu não sei por que cargas d'água, quando eu vi esse episódio, eu perguntei para uma colega que estudou francês, ela é do francês, estudou a história da língua portuguesa toda, e eu perguntei para ela, você sabe? Ela falou assim, não, isso realmente eu não sei. A única coisa que a gente sabe é que realmente a influência francesa foi muito grande, né? Inclusive por conta da Revolução Francesa, né? Égalité, liberté, fraternité. Então, isso influenciou grandemente, né, muito o mundo, né? Por conta dessas questões políticas. E aí, quando vem a Belle Époque, vai trazer também toda essa influência. Então, é muito mais nas artes, na cultura, do modo geral, na cultura linguística, ou na língua, né, vai trazer o léxico, né, que tem essa matiz
francesa. E é curioso que no século XIX, né, assim, sempre tem os puristas, né? Então, no século XIX, 1889, se eu não estou enganado, houve um latinista, Castro Lopes, que ele vai escrever um livro exatamente contra a influência de outras línguas no português. E eu tive um orientando, que o Lucas Escaramuça, que ele é secretário do programa nosso lá, do programa de pós-graduação de educação, que ele vai fazer exatamente isso, a influência do francês na língua portuguesa. E aí ele estudou essa obra do Castro Lopes, e é muito curioso, assim, ele faz umas... O que ele sugere? Como ele é um latinista, ele pega a palavra em francês e fala assim, vamos substituir por coisa. E aí ele vai falar do futebol, né? Ele vai falar que não pode ser futebol, tem que ser ludopédico. Vocês já pensaram, ludopédico? Não ia colar muito bem, né? Então, e aí ele faz assim, eu trouxe aqui uns levantamentos que o meu orientando fez, que o Lucas fez. Então, por exemplo, envelope é uma palavra francesa, de origem francesa, um galicismo. Aí ele sugere substituir por sobrecarta. Marrom, a cor, né? Ele sugere castanha ou cor de castanha. Menu, cardápio. Até essa até que a gente vê por aí, né? Mise-en-scène, que é muito usado nas artes, né? Aí ele sugere substituir por encenação. Peignoir, ele sugere substituir por roupão. Petit pois, as ervilhas, né? E aí ele sugere substituir por ervilhas miúdas. E pincenez, aquele óculosinho, né, que fica só aqui no nariz, de nasóculos. Então, assim, é uma infinidade de palavras que o Castro Lopes vai sugerindo aí substituir, né, e é porque ele era o guardião da língua, né, fazia o papel do guardião.